Era uma vez 3 ursos que viviam na floresta em uma casa própria de 2 andares. Eles mesmos a construíram, ganhando dinheiro com a venda de mel de abelhas. Fabricavam o mel com a ajuda das abelhas num terreno que havia nos fundos da casa e vendiam para diversas lojas de produtos naturais. Eles compraram tijolo por tijolo e construíram uma casa com o que havia de melhor em material de obra e de decoração. Eram 3 ursos muito simpáticos. Um deles era pequeno, o outro era do tamanho médio e o outro era grande. O pequeno chamava-se Ursinho Fininho, porque era o menor de todos e não era tão gordinho quanto os outros. O médio chamava-se Urso Discurso, porque no tempo de colégio, quando alguém tinha que fazer alguma reclamação em nome da turma, era ele quem sempre tomava a frente. O grande chamava-se Ursão Pimpão, porque além de grandalhão, gostava de se arrumar e ir passear na floresta todo pimpão. A casa dos 3 ursos era super incrementada, com tudo dividido entre os 3 e para os 3, de acordo com seus tamanhos. Na sala principal, além dos móveis e das peles de ursos herdadas de parentes, havia 3 cadeiras coloridíssimas, com estamparias de muito bom gosto em 3 tamanhos. A cadeira grande para Ursão Pimpão, a cadeira média para Urso Discurso e a cadeira pequena para Ursinho Fininho. No segundo andar, junto ao quarto de dormir, os 3 ursos mandaram instalar um estúdio para ouvir música e relaxar. O estúdio era todo equipado e preparado especialmente para não se ouvir barulho lá de fora, de maneira que todos pudessem curtir o som em paz. Como sempre, o tamanho de tudo seguia o tamanho dos ursos, até mesmo CDs. Havia 3 aparelhos de CDs, um para cada um. O pequeno CD era para Ursinho Fininho, o CD médio para Urso Discurso e o CD grande para Ursão Pimpão. É claro que cada um também tinha uma cama para dormir. A cama pequena para o pequeno, a média para o médio e a grande para o grande. Em matéria de alimentação, eles seguiam a última palavra da moda, com dieta balanceada, pratos naturais e as imprescindíveis tigelas, onde eles botavam seu mingau preferido, açaí com granola, nutritivo e saboroso, dava energia para todo mundo. Só não gostavam de mingau quente. Tinham sempre que esperar um pouco, pois se tomassem pelando, queimavam a boca. Hoje, no dia da nossa história, depois de terem preparado o mingau para o café da manhã e colocado cada qual em sua tigela, tigelão para Ursão Pimpão, tigela para Urso Discurso e tigelinha para Ursinho Fininho, os 3 resolveram sair para respirar um pouco de ar puro da floresta enquanto o mingau esfriava. A casa ficou na mais santa paz quando eles saíram para a floresta. Como todos os dias, havia uma trinca de passarinhos cantarolando na janela e um trio de cigarras cantando cheio de alegria. Mas espera aí, está vindo alguém. E não deve ser nenhum dos ursos, pois eles saíram há pouco. Não é mesmo? É uma menina. Nossa, como ela é bonitinha. A menina era lourinha, e tinha o cabelo todo em cachos. Só que não era um cacho qualquer. Ela cortou o cabelo bem batidinho na nuca, puxando os cachos para cima e para um dos lados do rosto. Ficou meio estranho, mas era interessante. Alguma coisa como uma mistura de anjo barroco e Madonna. Se ela fosse chamada de cachinhos de ouro, não estaria errado. Tinha um jeito meio malandro, mas não era necessariamente uma pivete. Vestia boas roupas, feitas de couro e cetim, apesar de ter um ar assim de quem, se bobear, abusa. E ela abusou mesmo da confiança alheia quando parou em frente à casa dos 3 ursos e desligou o som do seu Walkman. Que bárbaro! Ai, uma casa pós-moderna! Exclamou ela. Olhou em volta
esticou o pescoço para ver através da janela e, que coisa feia, espiou pelo buraco da fechadura. Teve certeza de que não havia ninguém naquela casa. Abriu a porta e entrou sem a menor cerimônia. Lá dentro, Cachinhos de Ouro ficou felicíssima quando viu que havia mingau na mesa. E se ela fosse uma garota honesta, teria esperado a volta dos donos da casa. Quem sabe eles a convidassem para o café da manhã, já que eles eram ursos bons. Mas e se não convidassem? Teria que ficar só na vontade de comer mingau? Essa não, pensou ela, muito egoísta. Cachinhos de Ouro não quis nem saber e foi logo se servir. Primeiro provou o mingau do ursão Pimpão. Ai, gemeu ela, tá muito quente, queimei minha língua. Bem feito, mas não desistiu e foi provar o mingau do urso discurso. Blé, torceu o rosto numa careta. Tá frio, parece sorvete estragado. Bem feito, mas não desistiu e foi provar o mingau de ursinho fininho. Lambeu os beiços, nem quente nem frio, no ponto certo. A abusadinha gostou tanto que comeu até o fim. Ainda assim, reclamou que não havia mingau suficiente para ela. Insaciável. Depois, sentou-se na cadeira grande de ursão Pimpão, que era muito dura para ela. Então sentou-se na cadeira de urso discurso, que era mole demais para ela. Pulou para a cadeirinha de ursinho fininho, que não era nem dura, nem mole, macia e firme, na medida. Mas estabanada que era, sentou-se tão desajeitadamente que acabou arrebentando o assento da cadeira e caindo de bumbum no chão. Ai, droga! Irritou-se. Assim não dá. Levantou-se e foi subindo as escadas para o segundo andar, quando deu de cara com o estúdio de música dos Três Ursos, que era bem junto do quarto deles. Pelas roqueiras do pedaço, exclamou numa gíria esquisita, que tremendo estúdio, legal! E tem um monte de CDs, cada um num tamanho, bárbaro. Nem tão bárbaro. Primeiro ela ligou o CDzão de ursão Pimpão. Essa música só serve para alegrar a múmia, disse Cachinhos de Ouro, desligando o CDzão e ligando o CD de urso discurso. E essa é para pirar a estátua, mas não faz minha cabeça não, disse Cachinhos de Ouro, desligando o CD e ligando o CDzinho de ursinho fininho. Uau, som maneiro demais, disse Cachinhos de Ouro, vibrando. E ela dançou, dançou, dançou até cansar. Quando estava exausta, resolveu parar, porque também ninguém é de ferro, mas viu que estava era tonta de tanto dançar. Resultado, esbarrou no CDzinho de ursinho fininho e quebrou sua tampa, ou sua tampinha. Paciência, resmungou Cachinhos de Ouro, sem se importar com isso. Aliás, ela não se importava com nada que fosse dos outros. A maior prova disso é que nem bem se recuperou da tonteira, já olhou em volta, pensando onde iria se aproveitar daquela casa agora, enquanto seus donos estavam fora. E seu olho bateu nas camas onde os ursos dormiam. Como seu cansaço por ter dançado tanto e a sua cara de pau eram muito grandes, ela foi direto para a cama de ursão Pimpão. Mas se deu mal, viu? Porque a cabeceira era muito alta para ela. Depois, tentou deitar-se na cama de urso discurso, que tinha a cabeceira normal. Ai, mas os pés eram muito altos. Então, deitou-se na cama de ursinho fininho, que não era muito alta nem para a sua cabeça, nem para os seus pés. Uma cama na medida certa. Ela se acomodou confortavelmente, tomando cuidado para não amassar os cachos do cabelo. Claro que depois de ter dançado sem parar, caiu dura de sono. Adormeceu mesmo.
Passado algum tempo, os 3 ursos resolveram voltar para tomar seu café da manhã. Eles sabiam que seus mingaus já haviam esfriado e estariam prontos para serem comidos. Quando entraram em casa, o ursão, que é pimpão, mas não é bobão, logo percebeu que algo estava errado. Alguém mexeu no meu mingau e ainda por cima deixou a colher dentro da tigela, disse com a sua voz grossa. Quem foi? O urso discurso também não titubeou e foi falando com a sua voz impostada. Senhoras e senhores, alguém mexeu no meu mingau, disse já preparando um discurso. Estamos aqui reunidos neste momento solene para declarar que... Mas o ursinho fininho, que também já tinha olhado para sua pequena tigela, foi logo interrompendo. Alguém mexeu no meu mingau, não tem mais nada, exclamou estarrecido com a sua voz fininha como seu sobrenome. Comeram tudo! Alguém entrou em nossa casa e mexeu em nosso café da manhã, sentenciou o ursão Pimpão. Estou vendo que andaram sentando na minha cadeira. Na minha também? Que coisa mais estranha, senhoras e senhores, percebeu o urso discurso com a sua voz média com pão e manteiga. Na minha cadeirinha também, indignou-se o ursinho fininho. Descosturou todo o assento. Agora vou ter que chamar o estofador para fazer tudo de novo. Temos que continuar investigando, afirmou o ursão Pimpão. Correram para a escada e subiram até o estúdio onde costumavam ouvir música. Constataram que também tinha entrado alguém ali. Puxa vida, quebraram meu CD, reclamou o ursinho fininho. Me parece que seu mínimo CD vai dar máximo prejuízo, disse o urso discurso para o ursinho fininho. Os 3 partiram em direção ao quarto de dormir e viram que o travesseiro de ursão Pimpão estava fora do lugar. Alguém esteve deitado na minha cama, resmungou ele. Viram também que os lençóis da cama de urso discurso estavam desarrumados. Alguém esteve deitado em minha cama, notou ele. O ursinho fininho veio olhar sua cama. O lençol estava no lugar, o travesseiro também. Só que em cima do travesseiro e embaixo dos lençóis estava Cachinhos de Ouro dormindo a sono solto. Alguém esteve deitado na minha cama e ainda está. Aqui está ela, ou ele, espantou-se Fininho. O que é isso? É um pássaro, estranhou o ursão Pimpão. É um avião, estranhou o urso discurso. É um super-homem, estranhou o ursinho Fininho. Não, garantiu o ursão Pimpão. Tem alguém deitado na sua cama? Sim. Minha Nossa Senhora dos Pandas, gritou o ursinho Fininho. Cachinhos de Ouro ouviu nos seus sonhos a voz grossa de ursão Pimpão, mas achou que era o ruído de uma motocicleta. Também ouviu a voz de urso discurso, mas achou que era um fiapo de sonho com alguém falando. Mas ao ouvir a voz de ursinho Fininho, tão estridente, deu um salto na cama. Quando viu os 3 ursos em torno dela, então quase ficou doida. Pensou que aquilo era um filme de terror, só que ao vivo e com Cachinhos de Ouro estrelando a história. Os 3 ursos se entreolhavam espantadíssimos diante daquela menina completamente desconhecida que tinha usado a casa deles como se fosse dela, sem a menor cerimônia. Cachinhos de Ouro, por sua vez, olhava atônita para aquele festival de urso a domicílio. Seus cachinhos chegavam a sacudir na cabeça, pareciam de mola, tanta era a tremedeira que ela estava sentindo. Quando o ursão Pimpão inocentemente fez um movimento em direção onde ela estava, Cachinhos de Ouro entrou em pânico. Pela alma de Robocop! Exclamou toda arrepiada, pulando para o outro lado da cama e disparando direto para uma janela que estava aberta. Que cilada! Antes que os 3 ursos pudessem fazer qualquer coisa, ela subiu no parapeito e jogou-se pela janela abaixo. Correu! Exclamou o urso Pimpão. Sumiu! Exclamou o urso discurso. Fugiu! Exclamou o ursinho Fininho. Fugiu mesmo. Se Cachinhos de Ouro quebrou a cabeça na queda, se correu para a floresta e se perdeu por lá, ou se encontrou a saída e foi curtir um som pauleira em outro lugar, não se sabe. Os 3 ursos correram até a janela, mas só viram um cachinho louro, umzinho só,
agarrado no varal lá embaixo. Cachinhos de Ouro tinha desaparecido para sempre. Ursão Pimpão, Urso Discurso e Ursinho Fininho nunca mais ouviram falar dela. Muito tempo depois, chegou a notícia pelo rádio de que uma compositora pop estava causando furor em todo o mundo, compondo valsas heavy hard por computador. Deve ser horrível esse tipo de música, disse Ursão Pimpão. Senhoras e senhores, também acho, disse Urso Discurso. Se você acha, imagina eu, disse Ursinho Fininho, mais estridente do que nunca. Bom, o fato é que disseram que essa tal compositora era loura e usava cachinhos. Desta vez, na testa. Mas na verdade mesmo, ninguém sabe, ninguém viu. Só se sabe que Cachinhos de Ouro fugiu. Demais!